Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Aconteceu em nossa igreja, em São Cristóvão. Vidas foram libertadas. Pastor Leandro Salles. Manifestações. Não se impressione, meu irmão, com manifestações diabólicas. Por que você vê. Não se impressione com isso, pô. Judas expulsava demônio, pô. É simples entender isso. Oi, nego. Porque quem expulsa o demônio é o nome de Jesus. Olha só que interessante. João, ele se admira aqui, fica impressionado. Em Marcos. Olha só. Marcos 9. Olha só que interessante, ó. 38. João disse: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome e lhe proibimos. Aqui são os protestantes. Expulsa os demônios em teu nome, mas não é do nosso apostolado. Que interessante. Esses caras que estão expulsando demônio não tem o paráclito. Não tem o Espírito Santo. Quem faz o milagre, quem faz o prodígio é Jesus. Seu nome tem poder. Jesus, porém, disse-lhe: Não me proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome. Em seguida posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é ao nosso favor, ó. Olha só. Simplesmente, pô. O foco não é isso. O foco é a salvação. Porque as igrejas protestantes têm manifestação diabólica? Porque não tem Cristo ali, eucarístico. A transubstanciação, a presença real de Cristo. Por isso que essas manifestações diabólicas nessas igrejas vindas de homens, tem várias manifestações, porque não é a igreja de Cristo. Raramente você vê manifestações diabólicas na igreja de Cristo. Eu já vi alguns, onde eu ia lá ali em São Miguel, ali na Santa Missa Cura e Libertação do Padre Edmilson, quando passava o Santíssimo, cara, o demônio caía, pô. Não tinha essa conversa, esse bate-papo. Não, pô. É diferente. Olha só que interessante. Agora eu vou mostrar um vídeo aqui, ó. Vem cá, você é o que dela? Você é o que dela? Sou mãe dela. Você é a mãe dela? Quantos anos tem a sua filha? 14. 14 anos. 14 anos, uma jovem. Vem cá. Essa aqui é a sua filha? Ó. Ela tá com o quê? Depressão. Ela tá com depressão. Mas isso aqui que tá dentro dela é depressão? É o que tá dentro dela? Oi? Demônio. Essa jovem. Eu dou uma ordem em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. O que você queria fazer na vida dessa jovem? Fala! Tchau, tchau, tchau. Agora vai começar o teatro. Mano, não tem conversa, pô. Gola Marcos 9, 38. Nem todo mundo que expulsa demônio é de Cristo, pô. Tá sob o pastoreio. Lembra que Jesus falou para o discípulo: aquele que não é contra mim é ao meu favor. Fogo! Fogo! Olha aqui, mãe. A alma dela, ela tá presa. Ao mesmo tempo que o diabo aprisiona, é ao mesmo tempo que chora. Deus está quebrando, Deus está dando um abraço de pai nela. Deus está dando um abraço de pai que a alma dela precisa. Porque você tem que ficar com duas responsabilidades praticamente sozinha. Deus vai cansar. Quebra! Ó, em nome de Jesus, eu quero orar. Deixa que nós vamos orar pela tua. Abre as mãos. Meu Deus, não só a filha. Não só a filha. Liberta a mãe também, meu Deus. Olha só que interessante. Por que isso acontece? Não quero criticar o pastor, não quero. Fica com a sua doutrina. Olha só, Mateus 7, 21, ó. Não se impressione com isso. O foco é o quê?
pregar penitência. O foco o quê? Para você se arrepender e querer. O foco o quê? Quando um pecador ele se arrepende, o céu fica em festa. Porque isso aqui impressiona. Quando eu participava da igreja Plenitude, onde deu a sexta-feira lá forte, tinha isso. Como diz, nem todo mundo diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por que tem essas manifestações diabólicas? Porque não é a igreja de Cristo. Porque não tem um altar. Porque não tem consagração. Não tem Cristo, é eucarístico. Por isso que essas manifestações têm a rodo. Porque não é a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo não tem isso. Mas um ponto principal para você saber qual é a verdadeira igreja. Isso aqui para mim é um teatro. Para impressionar um povinho pobre de Bíblia. Olha só. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, e no entanto eu lhe direi, nunca vos reconheci, retirai-vos de mim, operar o mal. Olha só. O cara pode expulsar, pode fazer milagres e prodígios, maravilhas, arrastar uma multidão e se perder. Como diz lá um vídeo do saudoso Moisés Rocha, que eu aprendo muito com esse cara. Deus usa pessoas para orar em língua, fazer aquele arregaço, mas a pessoa não se salvou no último dia. Não adianta que Deus usar essas pessoas, fazer milagres e prodígios, pular, rodopiar, expulsar demônio, operar maravilhas e estar fora da igreja de Cristo. No dia lá, Senhor, eu expulsei demônio, fiz milagres e prodígios em seu nome. Jesus vai falar assim, aquele que não é contra mim é a favor. Você é contra a minha igreja, mas você expulsou demônios, fez milagres e prodígios em meu nome. Mas você está fora da minha igreja. Você está fora do meu pastoreio. Eu deixei uma doutrina. Eu não deixei esse teatro. Essa ladainha. Porque o demônio não manifesta ali na Santa Missa. E quando se manifesta ali na hora da Eucaristia, é pouca conversa, pô. Não é esse teatro, ó. Por quê? João 6, ó. Lucas 9, 48 e 50 também fala. Olha só. 6. ó. Jesus respondeu, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Olha só. É, 53. Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terei a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ali você vê o púlpito grande, não tem consagração, não tem o Cristo eucarístico. Por isso que essas manifestações diabólicas acontecem. Por quê? Porque o diabo ele é um ser espiritual inteligentíssimo. Ele traz essas heresias, essas manifestações diabólicas para os pastores expulsar, porque isso atrai as pessoas. Isso mostra que esses caras é um grande homem de Deus, tem poder, autoridade sobre os demônios, etc. Cristo que deu esse poder para nós. Como Cristo envia os apóstolos, dá autoridade
aos apóstolos expulsar o demônio em seu nome. E Cristo deixa a sua igreja. Por que a sua igreja não tem manifestações? Porque Cristo gerou na cruz, morreu na cruz, colocou ridículo os demônios. A igreja protestante, ela não tem o sinal da cruz. Satanás, ele odeia a cruz. Por isso que ele não entra dentro da igreja católica, porque a católica tem o sinal de salvação, onde ele foi humilhado. Olha só. Por isso que a linguagem da cruz é odiada. João, deixa eu achar aqui. João 12. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe desse mundo, enquanto eu for levantado da terra. Atrairei todos os homens a mim, dizendo, porém, isso que significado de morte, que havia de morrer. Ó. A cruz, Cristo Eucarístico, não tem manifestação diabólica. Por que não tem? Porque a igreja de Cristo que ele fundou é um pedaço do céu. Satanás vai colocar suas patas num pedaço do céu? Ele coloca suas patas em igreja fundamento de homens. Que ele tem livre acesso para fazer o que ele quer. Como está fazendo nesse culto. Ele tem a autoridade de entrar e fazer o que ele quer. Mostrar seu show, seu teatro. Na igreja de Cristo não tem conversa, meu querido. Que ele já foi posto o ridículo lá na cruz. O documento que nos condenava. Cristo aboliu na cruz. Colossenses 2:14. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas expressões nos condenava, aboliu ou definitivamente ao gravá-lo na cruz. Expôs os principados e potestades, expôs aos ridículos, triunfando dele pela cruz. Por quê? Olha só que interessante, ó. Quando o demônio ouve ou eu mesmo também tenho autoridade para expulsar demônio em nome de Jesus Cristo. Por quê? O que os demônios ele treme, ele crê, treme e geme o nome do Senhor. Olha só que interessante. Você pega aqui em Tiago, por isso que ele expulsa demônio. Porque o demônio ele treme e geme pelo nome de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Aqui, ó. Crer não basta só crer, porque os demônios ele crê também, ó. Tiago 2:19, ó. Crê que há um só Deus, faz bem também os demônios crê e treme, ó. Por isso que Cristo fala, te dou autoridade de expulsar o demônio em meu nome. Mas sim, ouvimos outras pessoas expulsando os demônios em teu nome. Por quê? Ó? Porque os demônios crê e treme o nome de Deus. Por isso que o demônio ele é expulso. A Universal tem manifestação? Tem. Eles expulsam. Por quê? O nome de Jesus Cristo. Porque o demônio treme. Na Mundial? Também. Na Assembleia? Também. Em nome de Jesus. Na Igreja Católica é diferente, cara. Tem todo um contexto, tem toda a tradição. Respaldo bíblico. Quando você levanta o Santíssimo assim, ó, aquela pessoa manifestada, toda endemoniada, ele dá um grito de derrota, pô. Eu já vi, porque eu já participei, pá. Sou da renovação carismática, lá da década de 90.
Eu tenho 44 anos, quase 30 anos que eu me converti, meu querido. Uns 25, 26. Eu ia na missa ali do padre Santo Edmilson em Cura e Libertação. Tinha manifestação, tinha. Para blasfemar o tabernáculo. Quando o padre Edmilson passava com o Santíssimo, cara, não tinha como. Quando tiver manifestação diabólica na Igreja Católica, é só para degrinir o tabernáculo e os habitantes do céu. Apocalipse 13, 5 e 6. Simplesmente poderia estar aqui ficando 2 horas falando, explicando, mostrando versículo bíblico e etc. Paulo aqui em Atos 16, quando expulsa o espírito daquela menina ali, de Pitão, ó, é pouca conversa. Certo dia quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se em seguida Paulo e a nós que estava estes homens são servos de Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação, ó. Olha só, cara, o demônio, o espírito falando, esses homens são homens de Deus, eles estão anunciando o caminho da salvação. E Paulo repreende esse demônio. Os pastores já querem ficar trocando ideia com os caras. Qual é o trabalho, demônio? Quem é? Fica naquele interrogatório, pô. Se eles têm a revelação de Deus, por que ele está entrando em interrogatório com o demônio? Deus não revela a ele qual é a macumba, qual é a feitiçaria, qual é o trabalho, como se quebra, etc. Não, ele quer estender para fazer aquele teatro para te impressionar. Que o foco, o culto protestante é um culto carnal, voltado ao pastor, não voltado a Deus. Crê, até os demônios, crê, treme e geme, por isso que ele sai. Judas traiu Jesus e expulsava demônio. Os apóstolos não tinham nem o Espírito Santo e expulsavam o demônio. Em Lucas, em nome do Senhor, deixa eu ver se é Lucas, acho que é 10. Aqui, ó, a volta dos 72, ó. 17. Voltando alegres, os 72, dizendo, Senhor, até o demônio se nos submete em teu... Olha só. Eles tinham o Espírito Santo ali? Não. Só tinha um envio. Olha só. Voltaram alegres os 72, dizendo, até os demônios se nos submete a teu nome. Jesus disse-lhe, vi Satanás cair do céu, como um raio. Eis que vos dei poder para pisar escorpiões e todo o poder do inimigo. Ó. Que isso deu poder. Poder em quem? Em seu nome. Por isso que lá aquele Senhor, vimos um homem expulsar demônio em teu nome. Porque o nome de Jesus tem poder para expulsar, para quebrar macumba, feitiçaria. Não para ganhar esse teatro, para enganar a pessoa, para iludir a pessoa, para escravizar a pessoa, não aceita não, pô. É para graça acontecer, para a pessoa converter na verdadeira igreja, virar discípulo de Cristo, como os apóstolos pregavam, anunciavam, e ajudavam outro para o caminho da salvação, os apóstolos de 42. Contudo, não vos alegrais, porque o Espírito vos estão sujeito, mas alegrai-vos, porque vossos nomes está escrito no céu. Olha só que interessante. A diferença agora, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, aí virou a bagunça, pô. Agora você não vai saber se é demônio ou não é demônio. Porque o foco de Satanás é o quê? É bagunçar a sua cabeça, pô. Por isso que você tem que seguir a igreja. Porque você vai conhecer a verdade. É manifestação diabólica? A igreja vai estudar profundo para saber se é
demônio não é demônio, ou é coisa da sua cabeça, ou é hipnose. Tem muitos pastores aí na internet que ele hipnotiza a pessoa fica endemoniada, pô. Engraçado, os caras só têm poder na igreja, na rua não faz nada. Milagres, prodígios não acontecem na rua, em hospitais, os demônios não se manifestam na rua. Uma vez eu fui fazer um trabalho na rua, um homem incorporado lá, endemoniado, pô, ali em Itaim. Fui fazer uma missão de rua ali. Tinha uma missão de rua, entregar sopa e tal. Aí um homem, acho que ele tava endemoniado, pô. Quando eu levantei a cruz, ele caiu por terra. Não, é católico. Olhou pra cruz assim, não aguentou, com peso, caiu, pô. Começou a proclamar, eles são católicos. Olha o sinal da cruz ali, ó. Que interessante. Por que Satanás ele odeia a cruz? Porque é onde ele foi vencido, é onde ele foi derrotado. Por isso que ele odeia a cruz. Por isso que ele se manifesta nessas igrejas que não tem cruz. Nessas igrejas que não tem padres. Nessas igrejas que é fundamento de homens. Que ele faz o que ele quer, pô. E a pessoa vê uma posição, uma manifestação diabólica, o pastor vai lá, expõe a mão, expulsa. A pessoa já está escravizada àquela seita. Que pensa que tem Deus ali, mas quem faz milagres e prodígios não é o pastor. Quem está expulsando o demônio não é o pastor, é o nome de Cristo, que tem poder. Simples entender isso? Simples. Salve Maria, sou missionário, Céu Roberto.